para a lição 101 e última de hoje. O título é Tudo em Deus. Lembra? Auxílios do invisível nunca nos falta. 101. Tudo em Deus. Jesus nos disse, está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Eu fico pensando, Cristo falar um negócio desse. Imagine nós. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal, a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas, sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória do sopro pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a mistérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai. Entretanto, em santa cooperação nas suas obras. Bonito, né, a mensagem? Então Jesus disse assim, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então vamos lá. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal, a meditação dos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Tudo que nós conhecemos são regidos por leis que não foram construídas, criadas pelo homem. Tudo. No homem não cria absolutamente nada. Ele manipula o que já está criado. Estuda muito para entender o que já foi estabelecido por leis. Vamos começar daí. Então, o mundo poderia ser muito bem sem nós. É nós que estamos no mundo. O mundo já existia antes de nós. E se daqui formos, continuará existindo todo o universo. Nós somos parte desse universo, mas não somos o Senhor Criador, o detentor desse universo. Então, existem muitos fatores que transcendem, muitas regras, muitas leis. E essas leis, elas regem os mínimos fenômenos da vida. O homem estuda, encontra com eles, entende eles, os acompanha, as suas consequências, fazemos testes, a ciência faz teste com essas leis, vemos como elas reagem, mas não somos donos delas. Só isso já nos coloca bem pequeno, muito pequeno, diante desse poder gigantesco. O homem nada pode sem Deus.
Absolutamente nada. Quando a gente fala isso, os ateus, os céticos dão risada. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre. Gente, desde a história do homem primitivo, sempre apareceram grandes guerreiros, reis, dominadores, no palco da vida terrestre, afirmando-se poderosas, sem o amparo do Altíssimo, ainda que eles surgem, né? E dizem assim, eu não acredito em Deus, e tá. Hoje virou moda isso, todo mundo ir para a internet e falar que é cético, não acredita em Deus, e tudo mais. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo. Qual é o sopro? Qual é a dilatação ilusória? Vamos entender que o mundo materialista ele já é por si só uma ilusão, porque tudo que é matéria é periódico, não é transcendente, eterno ou imortal. É por um tempo. Então, tudo que esses grandes conquistadores, dominadores chegam e conseguem é caminhar nesse sopro do mundo, ou seja, aquilo que o mundo dá a eles. Por exemplo, status. Então ele caminha dentro do status do mundo, desse pobre e simples status do mundo. Por isso que é o sopro do mundo, que o mundo dá para ele. Dá o espaço de rei, ele é rei. Dinheiro, ele é rico. Maldoso, poderoso, maldoso, consegue fazer maldade em larga escala. Todo mundo obedece, todo mundo se abaixa para as vontades dele. Quem está fazendo tudo isso? O mundo. Então, o sopro do mundo. Vamos entender quem alimenta esses supostos maldosos dominadores do mundo? O mundo. É o sopro do mundo. Somos nós que alimentamos eles. O poder que eles pensam que tem é nós que damos. Porque nós que respeitamos o poder que ele acha que tem. Ele diz assim, faça-se isso. E a gente faz. Quem faz? É a gente. Então é nós que damos o poder. Se nós dissessemos, não vou fazer. Bem, acabou o poder dele. O que ele poderia fazer? Então, isso é um sopro do mundo. É que nós aprendemos a servir a Deus. Um cristão deveria servir. Mas esses dominadores, eles se utilizaram dessa subserviência para servir a eles como escravos, à vontade deles. Então, de certa forma, somos nós o poder que eles têm. Eles não têm poder sobre nós. Somos nós que damos o poder que eles têm sobre nós. Porque nós acreditamos que temos que obedecê-los. Certo? Que são ricos. É porque a riqueza está indo até ele. Da onde vem a riqueza? De nós, do trabalho do povo. Que vai para ele. E nós, assim, aceitamos. Então, mais um sopro do povo. Tudo vem do povo. Tudo vem do povo. Por isso é um sopro do mundo. Aí ele fala assim, eles só dilatam nisso. Tudo que o mundo lhe proporciona, tudo que o povo pode lhe proporcionar, então eles crescem, dilatam, incham, né? Bom, esvaziando-se aos primeiros contato com as verdades divinas. Quando é colocado diante de uma verdade divina, é como se pegasse uma agulha e furasse aquela bola que eles incham tanto. Puf, estoura, acabou. Diante das verdades divinas, qual foi o homem mais poderoso do mundo? Quando a morte chama, choram como criança. Não é? Quando a doença chega, choram como crianças. Vamos pensar aqui, o homem mais poderoso,
o homem mais ruim do mundo, o dominador, o senhor do exército, o dominador da justiça. Quando a doença chega, chora como uma criança. Quando a morte bate-lhe a porta, chora como uma criança. Quando não é ouvido, chora como uma criança. São crianças doentes que precisam disso, que precisam da atenção, da subserviência do povo. Eles precisam. Você imagina, pensa em um homem poderoso perdendo o poder. Ele pode até tirar a vida dele, sabia? Pode até tirar a vida dele. Imagine um homem riquíssimo perdendo a riqueza dele. Quanto ele não choraria. Imagine um homem vaidoso perdendo a saúde dele. Então, são pessoas altamente frágeis, fracas. E que a única coisa que a faz sentir amada, sentir viva, sentir que existe, é aquilo que elas têm e retiram do povo. Poder, dinheiro e tudo mais. Se por um acaso deixarmos, negarmos isso, eles morrem. Morrem como uma planta que não foi dada, foi regrada pelo dono em um determinado passo. Compreenderam? É isso que ele está falando. Diante do primeiro contato com as grandes verdades divinas, eles morrem. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Para que a gente saiba, quando uma pessoa é do bem, é correta, o poder dela não prejudica as pessoas. As ações dela não prejudicam as pessoas. Não explora as pessoas. Não causam ruínas materiais, nem aflições de espírito. É simples. Vamos pensar aqui, vamos colocar um exemplo aqui, Jesus Cristo. O ser mais perfeito que pisou a terra. O homem mais poderoso que esteve na terra. O maltratamos, pisoteamos. E, no entanto, hoje, quando a gente vê, em momento algum na história, Jesus nos trouxe maldade. Em momento algum, ele prejudicou um ser humano, um animal na terra. Em momento algum, ele explorou alguém. Em momento algum, ele enganou alguém. Essa é a perfeição da trajetória de vida dele na terra. No entanto, a gente vê hoje pessoas se levantam aí aos quatro ventos dizendo que são isso, que são aquilo, mas exploram o povo, maltratam o povo, levam à ruína o povo, causam ruínas mesmo, materiais ao povo. É um homem bom? Não. Ah, mas ele fez algo de bom. E quanto de mal? Vamos comparar Jesus? Jesus fez. O que ele fez de bom? Tudo de bom. O que ele fez de mal? Nada de mal. Quando nós quisermos saber se alguém está no caminho, se está fazendo bem, se é o correto, é analisarmos o mal que ele causa para justificar o bem. Não é possível tanta maldade para dizer que o que ele está fazendo é bom. Geralmente nós estamos assim pronto para nomear esses que fazem um bem, mas à custa de inúmeras maldades, quando eu faço parte do grupo eleito da bondade que eles fazem. Porque aquele pobre coitado dos meus irmãos que está na maldade desse malfeitor, ele não vê isso, porque ele não recebeu nada de bondade desse malfeitor. Mas aquele grupinho que recebeu alguma coisa de bom desse malfeitor, vai elegê-lo mesmo como santo e perfeito. É o egoísmo da nossa parte. Se ele é um benfeitor, ele só faz o bem, ele não faz o mal. Mas, Guto, às vezes tem que fazer o mal para se fazer o bem. Aonde que nós vimos isso, que o mal tem que ser feito para se fazer o bem?
O bem só se faz bem com o bem para chegarmos no bem, no propósito do bem. E da forma benéfica. Nunca de mal. Quando elegemos algumas pessoas porque ele vai fazer 10 maldades para conseguir fazer uma bondade, pelo amor de Deus, nós já passamos dessa fase. Já passamos muito dessa fase. A gente diz assim, mas os meios justificam os fins. Jesus acho que não conhecia essa norma. Não conhecia essa norma. Porque ele fez dos meios a mesma proposta do fim. Ele não violentou lei alguma, ele não violentou povo algum, não mentiu, não trapaceou, não enganou, não ludibriou, não foi mal com absolutamente ninguém e foi vencedor. Mas ele morreu numa cruz. Vencedores morrem em cruz. Nós não estamos falando que aqueles que vencem esse mundo estão inflados pelo sopro do mundo. Bom, agora o cristão precisa definir, nessa minha fala, se o mundo que ele quer buscar, que ele tanto deseja, é este, a terra, ou o mundo espiritual do Cristo. É isso que nós precisamos acertar. Porque daqui desse mundo, com certeza, você só vai conseguir ilusões. Não tem como não ser ilusório. Você vai morrer. Independente das suas inúmeras conquistas materiais, do seu poder máximo que você puder. Você pode, nós estamos vendo tiranos e tiranos conquistando países. Ele não se contenta mais porque ele tem uma família, porque ele tem uma empresa e tem funcionário. Ele quer agora dominar um país inteiro. Dominadores de países. E se deixar, ele quer dominar nações e nações, o planeta inteiro. Ele comandar. A vontade dele. E sabe quanto custa esse domínio? Quando eu quero verificar de onde, quem é uma pessoa, quem é aquele cavaleiro supostamente branco, no cavalo da liberdade, da justiça, olha o rastro. Se houver sangue, destruição, perseguição, maldade, enganação, roubo, desvio, não vai ser o cavaleiro da liberdade. Me dá o nome de um grande homem, bom, que nós conhecemos, que se tornou bom por esses caminhos. Da iniquidade, da maldade, da leviandade, da exploração, e no final está lá no céu, sentado lá de Jesus. Me dá o nome de um. Pois é. Então está na hora de nós olharmos para nós. Qual é a nossa atitude diante disso? Faça o bem, pelo bem, da forma correta, da bondade. É sempre bem, correto, verdade, bem, correto, verdade. Vai embora, caminha assim. Você não precisa fazer o mal para dizer que é bom, porque todo mundo está fazendo mal. Faça sempre o bem, independente do que tenha que acontecer. Faça o bem. E aí, quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais, aflição de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhe confere o pedestal, o poder, o top, né, o maioral, né, a fama maioral, projeta-os no abismo do desprezo comum. Porque é sempre assim, né? Os vilões. Eles vêm, vai subindo, de repente eles caem. Vamos lá, gente, vamos analisar. Como é que eles caem? Quem derruba eles? É o povo, é todos nós, o sistema, o mecanismo de tudo isso. Fomos nós que colocamos, nós que os tiramos. Nós criamos um elefante branco e depois não queremos mais o elefante branco e queremos dar o título de elefante branco para outro.
E assim sucessivamente. Eles nunca foram aquilo que nós não deixamos ser. Nunca foram. No fundo, eles são a projeção da vontade de todos nós aqui na Terra. Quer ver uma coisa muito interessante? Não vai haver um comandante autoritário de um povo que não seja autoritário. Compreenderam? Por quê? Porque um povo que não é autoritário não vai aceitar o homem autoritário governando, não vai servir a um autoritário. Esses homens são aqui dentro, nossa projeção. Estão aqui dentro, são o que nós desejamos. Eu elejo um homem autoritário, por exemplo, eu admiro um homem, não vamos falar de política aqui, pelo amor de Deus. Eu admiro um homem autoritário quando eu sou autoritário. E sabe, quando eu sou autoritário, eu começo autoritário em casa. Eu que mando na minha casa. Eu sou o último que falo. Eu que digo sim, eu que digo não, eu que controlo tudo. Milhões de pessoas, essas milhões de pessoas vai se identificar com aquele que quer controlar o país. Eu que mando em tudo. E nós, representado por mim, mandarei em tudo. E como em todo grupo tem o mais maldoso, mais dotado, que é respeitado pelos menos maus, esse vai comandar. Tem um monte de gente autoritária, um povo autoritário, o que bate na mulher, o que espanca o filho, o que mata o cachorro, o que comanda a sua rua, o que comanda aquele ali, o que comanda o tráfico, vai eleger o que mais ruim comanda todo mundo. Porque em todo grupo tem o que comanda. Então, se em todo grupo tem o que comanda, por que nós não tornamos pessoas boas, pacíficas, saudáveis, positivas e equilibradas, para eleger o mais bondoso, o mais equilibrado, o mais pacífico? Por quê? Nós elegeremos, sim, admiraremos, sim, grandes homens, quando essa grandeza estiver dentro de nós. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu sei que é muito difícil. É muito. Às vezes eu vejo pessoas admirando grandes bandidos. Dá risada, grande, mas no fundo é dele aquilo. Ele gostaria de ser o cara mais esperto e fazer isso aí muito mais. Então ele identifica. Há uma identificação. Nós temos super-heróis de todos os tipos. Se nós olharmos, todos os arquétipos nossos. E por que eu gosto, por exemplo, tem uns que são mais... eu gosto do Thor, do Homem... Hoje em dia os jovens já não conhecem mais, porque a Marvel já não foi divulgada tanto. Mas, pelo super-herói, antigamente, de uma criança, você sabia o perfil psicológico dela, o que movimenta ela, quais são as dificuldades que ela se identifica, quais são os dons que ela busca de qualidade. Como a nossa sociedade explorou muito pouco essas qualidades, a vantagem do super-herói antigamente era que a gente entrava no mundo da criança, o super-herói entrava para ser a justiça, a verdade, o defensor dos fracos, o da humanidade. Então, as crianças brincavam de ser bons, de servir, de ser um herói útil. Hoje, a gente elege bandidos. Hoje, a gente... Herói é do crime, da bandidagem. Por quê? Acabou nossos super-heróis. Nossos filhos nascem sem referência da justiça, da verdade. Vamos pensar nisso. Precisamos, eu falo para um jovem, para uma criança, seu herói é Jesus. Admira Jesus. Lute para ser igual. Imita-o, idolatra, vai, segue em direção ao Cristo.
Se você conseguir 10% da luz do Cristo em si, já está feita a minha parte. Porque senão ele vai caminhar para o tráfico, para a bandidagem, para roubar, falcatrua, propina, política. Deus me livre. Então, a gente tenta apresentar um grande super-herói que nunca foi vencido. Nosso Senhor Jesus Cristo. O maior super-herói que nós conhecemos até hoje. Sei que é difícil ouvir isso. Eu sei. Mas analisa a sua identificação. Analisa. Analisa o que você deixa para lá. Quando você ouve uma história, ela tem 10 itens. Quais são os itens que você deixou para lá para poder admirar alguém? Analise esses itens. Se são esses itens que você faria ou faz. Por isso que você se identificou e só serve 5 itens. Compreenderam? Porque se nenhum dos 10 itens estivesse dentro de você, você ficaria com os 10 para dizer sim ou não. Mas se desses 10, 9 some como nada, entra pelo ouvido e sai pelo outro, sabe por quê? Porque a notícia entra, é sua, você faria igual, você aceita, nem sai. Encontra eco. Apoia. Não estou falando de político, estou falando até também, não só de político, estou falando de líderes, de pessoas admiráveis, de cantores e tudo mais. O cantor, quando canta a música que vibra em você, que tem sintonia, você passa a admirá-lo. E por que você não analisa se ele usa droga, se ele é imoral? Por quê? Porque isso está em você também. Olha que coisa interessante. Está em você. Talvez você pense, se eu fosse famoso como ele, cantasse bem como ele, eu poderia ser um usuário de droga, um imoral também. Essa tolerância não é cristã. Essa tolerância que eu estou falando aqui, esse nível de tolerância, Jesus foi contra, por isso ele foi crucificado. Porque se ele fosse como nós somos hoje, ele não seria crucificado. Compreenderam? Olha só, por que um homem naquela época, um Cristo, ia falar, Deus não está no templo erguido pela mão humana, em si em vosso coração. Meu Deus, ele quebrou as religiões. Quebraria as religiões se dentro de nós não existisse a vontade de ganhar muito dinheiro fácil através das religiões. Não é verdade? Porque ele falou a verdade para nós. Há 2000 anos ele falou que Deus não está no templo erguido pelas mãos humanas, e sim em nossos corações. Até hoje, elegemos suntuosas construções gigantescas. Há uma luta enorme para entrar dentro das religiões e ganhar muito dinheiro. E existe a fila dos que lá estão, querendo ganhar dinheiro com aqueles que estão na religião também, que não deixa de ser a vontade dos fiéis que querem ganhar muito dinheiro com a religião, por isso eles financiam enormes estruturas luxuosas. É a fonte da... Vai olhar o povo, se não quer dentro daquele chão de mármore, ele não está ali para ganhar muito dinheiro com o líder e a religião que ele escolheu. Sim. Agora, o Cristo falou a verdade, não estaria ali. Não é no nosso coração. Mas ele não prometeu dinheiro. Por que nós não conseguimos ainda uma sintonia mais profunda com Jesus? Porque Jesus... Observa. Eu vou brincar para vocês, assim, bate aí um pouquinho no pulso de vocês, vê se você descobre uma veia cristã. Tô brincando, né? Tô dando um exemplo. Vê se você descobre uma veia cristã, bate aí, vê se enche uma veia cristã. Sabe qual é a veia cristã? Uma veia cristã não tem nada a ver com materialismo, não tem nada a ver com dinheiro.
Isso nós não temos. Nós temos a veia anticristã. Então, qualquer líder, qualquer ser humano que apareça falando diferente de Jesus, fazendo diferente, nós o admiramos. E cuidado, né? Quando a gente fala assim, Jesus, 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 e a gente fica muito bitolado à imagem, ao homem que morreu na cruz. Então ela quer falar, quando a gente fala Jesus, nós estamos falando o Cristo, que é imortal, que nunca morreu. Tá certo? Que nunca morreu. Imortal. Filho de Deus. Não Jesus, filho dos homens. Então, conhecer o Cristo, conhecer o pensamento, a missão, a intenção, os ensinamentos. Não a figura, se Jesus tinha barba, se não era, tinha barba, se era homem, se não era homem, se nasceu de virgem, se não nasceu de virgem, se ele nasceu em Belém ou em Nazaré, se ele isso, se ele aquilo, né? Isso aí é estado histórico de uma pessoa. Mas conhecer a profundidade daquele Espírito Cristo que esteve corporificado sob o nome de Jesus de Nazaré. É isso. Então, conhecer Jesus é conhecer o Cristo. E aí, por isso nós estamos falando, nós temos hoje uma veia cristã ou não temos? É isso para nós analisarmos. Porque senão continuaremos a ter o dedo podre. A gente fala dedo podre porque você sempre está apontando para o lugar errado. E aí é o povo, ó. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere o pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. Ainda tira o poder da pessoa, porque não queremos mais admirá-lo, e dá para outra. A mesma multidão que os assopra, que dá a ele essa atenção, esse poder, incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Diz assim, você não é ninguém. É nós que colocamos você aí. É nós que te obedecemos. É nós que te admiramos. É nós que te ouvimos. É nós que te financiamos. Agora não queremos mais você. Mudou, acabou, foi para o esquecimento. Que coisa estranha. E nós criamos as armadilhas para nós mesmos. Agora não vou entender por que Jesus não vai resolver problema de política. Nesse ponto é verdade, tá? Eu não quero falar de política. Mas por que o Cristo não resolveria esse problema de política? É impossível. Os discípulos sinceros não ignoram que todas suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio. Quando nós somos sinceros à nossa fé, não sincero ao Cristo, mas sincero a nós, a nossas convicções, a gente sabe que tudo vem de Deus. E Ele sabe tudo. Que as oportunidades de edificações na terra, com excelência das paisagens, esse mundo é lindíssimo. Tem coisas que um quadro que você passa horas admirando e de tão belo que ele é. As combinações de cor, de luminosidade, de tudo perfeito. Recursos de cada dia e bênção com seres amados. Gente, recursos que nós temos diariamente, a nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa compreensão, a nossa reencarnação, o nosso lar, o nosso trabalho, tudo tem tantas coisas nos dando de graça, de benefícios. Bênção dos seres amados, ter a bênção de ter os seres amados do teu lado. Porque, gente, se nós estivéssemos na espiritualidade, se hoje nós não tivéssemos reencarnado, estaríamos num lugar compatível conosco. Nós chamamos de umbral ou um local de tratamento. Aqueles que estão no umbral não tem nenhuma paisagem, a não ser locais, lama, escuridão, uma vegetação quase que nem existe. Não tem um local quando está com fogo e sobra tudo aquilo preto como carvão, é aquilo que é um umbral, pegajoso, sujo, fedor. Então, nem... Por isso que ele está falando a excelência das paisagens nós temos. Olha a terra. Nós éramos para estar no umbral, estamos na terra. Podemos olhar uma paisagem linda que no umbral jamais veríamos, a não ser na nossa cabeça, como lembrança. Recursos de todos os dias, se estivéssemos no umbral,
qual recurso nós tínhamos a não ser relembrar o sofrimento, as falhas, o erro? Jesus. E eu digo, e as bênçãos de ser amados? E quem estaria do seu lado enquanto você caminha naquela escuridão? Ninguém, só você. Olha, André Luiz, no nosso lar, no filme Nosso Lar, ele está no momento, no umbral, sozinho. Ninguém o conhece. E ele não conhece ninguém. Anos e anos sem encontrar uma alma que saiba o seu nome ou que você saiba o nome dela. Vieram de Deus que os convida, está falando, olha o que Deus te deu, os convidou pelo espírito de serviço. Todos vieram para servir, estamos neste mundo para servir uns aos outros. Servir uns aos outros. E ministérios mais santos, vamos entender assim, se todos nós estivéssemos entendendo isso, não teria mais problema o mundo. Os governantes, os representantes, aqueles a quem admiramos, os homens evoluídos, estão lá colocados porque eles serviriam ao povo. A necessidade do povo, a vontade do povo somente. Entenderam? Então eles estão ali porque o povo quer, porque ele vai fazer o que o povo quer. Somente isso. Não estaríamos passando o que nós estamos fazendo. E ele não vai fazer somente o que um pequeno povinho quer. Ele vai fazer o que for bom para todos os povos que ele está ali sendo colocado. Ou seja, ele não vai dar prioridade para asfaltar a rua do Antônio e quando da Maria não passa nem bicicleta. Compreenderam? Ele está para a Maria e o Antônio é o povo. É para todos. Compreenderam? É para todos. É por todos. É servir. Eles serviriam-nos. É isso que Jesus veio fazer. E nós serviríamos a ele, dando a ele as nossas necessidades, dando a ele as nossas necessidades, a esses homens admiráveis. Nós estamos entregando, olha, precisamos disso. Estamos entregando o trabalho que eles precisam fazer. E eles fariam porque nós precisamos. Que sistema é esse? Se nós fôssemos pensar, que sistema é esse? Sistema espiritual. Porque atualmente esse sistema não existe. Quando me perguntam ao espiritismo, escuta, na política, qual sistema ficaria na Terra? Qual é o melhor sistema? Nenhum sistema criado pelo homem proporciona isso. Nenhum. O que há de vir de sistema será novo. Totalmente diferente. Criado por homens bons para a execução de bondade. Para todos. Independente de raça, cor, bairro, interesses. Acabaria o chamado interesses pessoais. E esses pessoais pode ser grupo, tá, gente? Pode ser grupo. Eu acudo um determinado grupo que me dá força de ficar onde eu estou, explorando a maioria do restante. Isso tudo vai mudar. Porque um bom discípulo entende que tudo vem de Deus, tudo vem do Pai e serve apenas para dividirmos, servirmos, convivermos em coletividade e não particularidades. E aí ele diz assim: recurso de cada dia, bênção de seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, servir a ministérios mais santos. Ministérios santos, quer dizer, não para uso pessoal. Agirão desse modo, continuando a leitura, agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem
e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer por si próprios. Olha, nada. Quando um representante, um homem bom, um eleito, um escolhido, um emissário, quando ele reconhece que não está ali a não ser pela vontade de Deus, que veio ali para cumprir a vontade de Deus, que é a missão dele, que ele veio para servir e não ser servido, quando ele entender que ele não está ali por ele, e sim pelos que escolheram ele e pela vontade de Deus, e ele vai honrarão o Pai. Entretanto, em santa cooperação nas suas obras. É isso. Quando eu entender que essa suposta escolha me coloca apenas como o maior e o mais humilde servo de Deus a serviço do povo, agora nós estamos falando de justiça. Agora nós estamos falando de justiça. Aí nós vamos entender um pouquinho aqui. Chico Xavier, um grande homem, veio para servir, trazer um pouco de esclarecimento e entendimento da doutrina espírita. Em que momento ele tirou algo de alguém, trapaceou alguém, enganou alguém, explorou alguém para justificar o que ele está fazendo? O que ele fez, perdão, que ele já desencarnou. Em nenhum momento. É um homem de bem. Um homem de bem só constrói histórias do bem. Tá certo? Só história do bem. Sempre. Jesus, ainda não temos essa veia. É a maneira de falar, né? Nós não temos. Aonde correrá o sangue cristão dentro de nós? Precisa de muita fé, de muita força, de muita humildade, de muita submissão, de entender que tudo que você conquista nessa terra, de tudo que você terá nessa terra, vem de Deus, não é teu, não te pertence, não se envaideça, não tome posse. Por que querer controlar tudo se nada é teu? Nem você, nem o fio de cabelo que está na tua cabeça, você é dono dele. Você não pode dizer ao seu fio de cabelo para ele parar de crescer, para ele cair ou para ele voltar a crescer. Você não o levará para lugar algum. Até o fio de cabelo na tua cabeça, quem criou foi Deus. E quem determina a existência dele é Deus. Para que tanta vaidade? Por que tanto pensar que o que você tem ou conquistou nesse mundo é teu? É teu, porque você conquistou. Será que não foi Deus quem lhe deu? Se você analisar como você conquistou, pode ser que você encontre que talvez não seja Deus que lhe deu diretamente. Foi o mal que te deu. Diretamente. Mas permitido por Deus. Porque não vamos também pensar o seguinte, mas o fulano que ouvindo você falar, vai falar, então, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Mas aí, se você tem explorando alguém, roubando alguém, trapaceando alguém, não foi Deus que te deu. Mas Deus te permitiu, vou colocar brincando aqui, o diabo te dá. Permitiu. Se não permitisse, nem o diabo tem poder para te dar. Então, até isso tem poder. Se for Deus que permitiu o diabo te dar, sirva a Deus mesmo assim. Divide, compartilhe, some a uma sociedade. E aí entra nós, se tivermos que escolher alguém, escolha por todos, não por você, não pelos teus interesses. Enquanto estivermos calçados os nossos mesquinhos sapatos, querendo apenas o conforto das roupas que vestimos, milhões e milhões de pessoas sofrerão injustiça e morrerão. Lembramos disso. Todos somos missionários. Quando é me dado o direito de escolher, de admirar, de seguir,
é me dado um grande poder. Junto comigo virão pessoas. Siga o bem, siga a verdade, siga o correto.